é boa, né? A gente estava lá em Deus e foi muito bom mesmo. É engraçado, né, gente? As músicas, né? É um povo muito musical, mas a grande variedade de músicas tem um ritmo muito bom, mas a letra é terrível. A letra é terrível, eu fico assim, meu Deus, como é que consegue colocar uma letra dessa, né? Eu tentando tapar os ouvidos do meu filho Pedro, né? Para ele não aprender as letras, que era tanta coisa assim, terrível. Mas uma hora eu estou ouvindo uma música, eu falei, mas eu não quero essa música, eu não quero o Pedro cantando. Olha o Rebolation, o chão, Rebolation. Rebolation. Que letra é? Que palavra é essa? Rebolation. Eu sei inglês, mas nunca aprendi essa palavra. Tá lá o Pedro cantando o Rebolation, né? Aí teve uma noite que era a noite que só ia ter música, ia ter um grupo musical, ia ter o pessoal dançando, e agora minha mãe deu pra dançar, Manu, deu pra dançar e Jesus amado. Aí eu falei, vamos lá, que mãe, enquanto a senhora dança, eu repreendo todo mal, e a gente foi pra lá. E eu tô lá sentado na areia da praia, né, assim, aqui era gente, mar e praia assim, da Bahia, olha, não tem como ficar melhor não, gente. Tem que olha só o paraíso mesmo. Eu olhei para aquela beleza assim, que a luzinha tem até pousada lá, né? Gente, eu olhei assim, olha, Jesus não dá para ficar melhor não. Só com os santos mesmo, na glória, aquela coisa ali. Eles estavam ali na areia, né? Tá lá as músicas tocando, né? Essas músicas terríveis lá, tentando prestar atenção, porque elas têm o poder de grudar na mente, né? Gruda que não sai mais. Mas sabe que eu fiquei espantado? Que lá no meio da música de um Rebolation, lá daqui a pouco, entra na minha casa, entra na minha casa. Eu não tô entendendo. Acho que os anjos colocaram um fone de ouvido celestial. Eu tô ouvindo uma música que é tocada lá na igreja. Eu botei. Você falou o quê? Sara todas as. E a galera toda gente, não dá pra acreditar nisso. Aí acabou, entrou na minha casa, assim, Rebolation no chão, né? E a galera tá também mandoada. Dá pra entender? Gente, esse Brasil, eu vou te contar. Gente, dá pra entender o nome desse. Meu palavra mas foi bom, viu? Glória a Deus. Quem não pôde sair de férias, esse ano, a gente vai orar para você poder sair no final do ano. Não fique triste. Eu sei que às vezes a gente está se querendo, né? E não dá. Junta ali os trocados, liga pra tia e a coisa não vai. Mas não fique triste. A gente vai orar aí no final do ano. Porque brasileiro tem que ter umas férias, né, gente? Tem que dar uma saidinha. Nem que seja para Alexandria, aí tem que ir. Nem que seja para Finlândia, né? O fim da Ceilândia. Você sai e você passa um diazinho fora, assim, meio saindo daquela rotina importante. Né? Então, todos os bronzeados aí, bem-vindo à comunidade. A mensagem de hoje é como tomar decisões nesse novo ano. Vamos falar de forte? Como tomar decisões nesse novo ano. Amém. Essa mensagem vai ser um pouco diferente. Vocês sabem que eu gosto de trazer uma mensagem. Geralmente coloco uns 3 pontos para nós captarmos bem, né? E assim eu concluo minhas mensagens. Mas essa vai ser um pouquinho diferente, porque esse texto me tocou muito. E eu gostaria de ler com você. Simplesmente nessa noite eu vou ler um texto bíblico e vou comentar, tá bom? Então vai ser um pouco diferente. A gente vai ler uma quantidade até um pouco maior de versículos, mas eu gostaria que você ficasse prestando bem atenção. A minha mensagem é muito simples nessa noite, mas muito importante, me tocou muito. Eu gostaria de compartilhar com você. Se você trouxe a sua Bíblia, abre em Gênesis capítulo 37. Nós vamos ler a história de José. E toda a minha mensagem é baseada nisso aqui. Se você entender essa pergunta, você entendeu a minha mensagem. Tá bom? Abra aí em Gênesis 37, está logo no início da Bíblia, a história de José. Não o José casado com Maria, que é lá do Novo Testamento, mas o José que veio centenas e centenas de anos antes de Jesus, é conhecido como José do Egito. Estou falando isso para aqueles que não têm muito costume de ler a Bíblia, tá bom? Então essa é a história de José do Egito. Eu vou ler essa história para vocês essa noite. E a gente, em todo esse caminhar, essa jornada dessa leitura, a gente vai estar respondendo essa pergunta. Que eu gostaria que fosse uma pergunta que você levasse para
Então está intimamente ligado a isso aqui, ó. Eu gostaria que você lesse comigo essa pergunta. O que você, na sua situação, faria se soubesse com extrema convicção que Deus está com você? Eu formulei essa pergunta, a gente até não está no português melhor, mas eu gostaria de enfatizar bem, tá bom? Não vou correr redundante a pergunta, mas o que você, na sua situação corrente, naquilo que está passando com você, o que você faria se soubesse com extrema, profunda convicção, fé, aquela certeza da alma que Deus está com você? Eu não sei se você vai conseguir captar essa pergunta, mas ela me chocou muito no final do ano passado. E essa pergunta foi um instrumento de Deus para me libertar de muitas preocupações. Principalmente no passado, no finalzinho, eu estava com muitas preocupações, muita coisa pesando no ombro assim. E esse texto, né, me fez pensar nessa pergunta, e eu creio que tem muita propriedade. Porque, gente, a grande realidade é que a maioria das pessoas são dirigidas pelas situações. Não é verdade? A coisa aperta, e de repente aquela pessoa que tinha um rumo, tinha uma direção, ela muda. E ela começa a ser definida não pela vontade, não pela convicção de que Deus está com ela, mas começa a ser definida pelas circunstâncias. É isso que nós vamos ver essa noite. Vocês estão comigo? Gente, impressionante. Essa mensagem é muito simples, mas é muito profunda. Eu estou pensando em continuar a história de José, porque hoje eu só vou até o momento em que ele está na prisão. Quem conhece a história de José vai saber disso. Mas eu vou ver se eu continuo ou não, tá bom? Se vocês gostarem, eu continuo. Se vocês não gostarem, eu não continuo. Eu vou dizer assim. Tá bom? Volta um pouquinho, Carol. O que você, na sua situação, faria se soubesse com extrema convicção, fé, que Deus está com você? Essa é a pergunta da noite, e eu vou estar repetindo isso, tentando fazer você grudar na sua mente como as músicas baianas grudam. Essa pergunta, porque perguntas são importantes, né, gente? Jesus usava muitas perguntas, e se há uma pergunta importante para você responder nessa noite, não interessa onde você esteja, não interessa quem você seja, não interessa a sua idade, não interessa a sua posição social, não interessa se você está na sua casa, se está de casa, se você é um alto funcionário público aqui. O que eu faria hoje, diante disso, se eu tivesse a convicção, a extrema certeza que Deus está comigo? O que eu faria? Vamos ler então Gênesis, a partir do versículo 37. Eu vou ler e vou parar e comentar simplesmente isso. Daqui a pouco a gente termina, tá bom? Todos atentos aí. Amém? Versículo 2. Vou pular alguns versículos, tá bom? Quem está acompanhando por aí, fique esperto. Você pode acompanhar por aqui também. Tá bom, tá dando para ler? Pedrão, tá dando para ler daí? Tá. Tá assim? Tá. Reinaldo, tá dando para ler? Então, essa é a história da família de Jacó. Diz assim o versículo 2. É uma história, gente. Jacó, olha só, isso está muito antigo, porque Deus começa a se revelar para quem na história da humanidade, depois da queda? Quem claramente começa a receber uma revelação de quem é Deus? Abraão. E Jacó é o que de Abraão? É filho. É filho. Então, é neto de Abraão, né? Abraão, Isaac, Jacó. Tá certo? Então você vê que a gente está bem distante. Quando José era um jovem de 17 anos, eu amo essa